Amigos aqui do canal Sotanar, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre alguns mandamentos da Torá que são um tanto estranhos para nós e podem ser a dúvida de muitas pessoas. Na verdade, vez por outra, as pessoas perguntam por que a Torá diz para não cortar, não raspar a barba, não cortar o cabelo, de forma arredondada aqui. Porque a Torá diz para não misturar tipos de tecido diferente, né? Esses mandamentos são alguns mandamentos que estão no capítulo 19 de Levítico, né, do livro de Levítico, que por sinal é a paraxá desta semana, é a paraxá de Kedushim, e eu gostaria de falar com vocês sobre estes mandamentos, tá? E tentar aqui dar uma explicação para vocês sobre esses mandamentos. E é bem interessante essa paraxá, né, que ela começa, a paraxá de Kedushim, ela começa assim, né, no capítulo 19, verso 1, e falou o Eterno a Moisés, dizendo, fala a toda a congregação dos filhos de Israel, e lhes dirás, santos sereis, porque eu sou o Eterno, vosso Deus. Então veja, aqui é interessante, né? Porque Deus vai dizer para eles, sede santos porque eu sou santo. Né? Então é aquela ideia, eu sou santo e vocês devem ser santos. E a partir daí vem uma série de leis sendo mencionadas. Inclusive, há um paralelo aqui entre o decálogo, né? Ali em Êxodo capítulo 20, e essas primeiras leis, né? Respeitar pai e mãe, respeitar o próximo, não roubar, essas leis, guardar o sábado, essas leis elas vão sendo mencionadas aqui no capítulo 19, e entre estas leis, então, nós temos aquelas que seriam, inclusive, conhecidas na tradição judaica, essas leis, como leis que não são explicadas na Torá. São essas leis, então, por exemplo, de não misturar dois tipos de tecido, leis aqui, por exemplo, para não cortar a barba, né, não raspar a barba com navalha, no verso 27, você tem assim no verso 27, 19 e 27, não cortareis o cabelo de vossa cabeça em redondo, e não raspareis com navalha a vossa barba. E aí muitas pessoas se perguntam aí sobre isso daqui. Bom, vamos falar um pouco sobre esses mandamentos. É interessante que nós percebemos desde o capítulo 18 uma nuance, desde o capítulo 18 de Levítico, aonde nós vamos ter ali nos versos de 1 a 5 do capítulo 18, que era da paraxá passada, né, a Harê, uma ordenança para que os filhos de Israel não fizessem segundo a cultura dos egípcios, não seguissem os padrões egípcios e nem os padrões de Canaã. Ou seja, Deus disse, olha, quando vocês entrarem na terra que eu vou dar para vocês, vocês não vão seguir os hábitos egípcios e nem os hábitos dos cananeus. Vocês vão fazer diferente. E agora, quando nós vamos aqui lendo o capítulo 19, ele dá uma série de leis. Bom, dito isso, eu gostaria de começar com a primeira lei que eu vou discutir com vocês aqui, que é o versículo 27, essa para não cortar o cabelo de forma arredondada e não raspar a barba. A chave para nós entendermos essa primeira lei possivelmente é os versículos 26 até o 28, nós lermos juntos. Diz assim, não comereis sobre o sangue, não algareis e não agorareis, nem prognosticareis, né? E aí ele vai falar no verso 27 para não cortar o cabelo, e no verso 28 diz assim, e incisões por mortos não fareis, certo? Em vossa carne, e escrita, né, marca, não fareis em vós, eu sou o Eterno. Então é interessante porque nós já vemos aqui, primeiro, que a ordenância aqui, quando diz assim, não comereis sobre sangue, ela já é bastante interessante. Por quê? Aqui não está nem necessariamente a ideia de comer sangue, é não comer sobre sangue mesmo. No hebraico nós temos lo tochelu al hadam, não comer sobre sangue. Então nós temos al sobre
Hadan, sangue. Vocês não vão comer sobre sangue. Então isso é bastante interessante. Alguns intérpretes já começaram a sugerir aqui, eu estou aqui na minha mão com o comentário histórico-cultural da editora Vida Nova, de John Walton, que eu vou citar para vocês, que aqui há uma relação com os cultos pagãos envolvendo a adivinhação. Era bem comum, queridos, na terra de Canaã e no mundo antigo, cultos práticas onde se tinha comunicação, se pretendia ter comunicação com mortos, culto a antepassados. Então parece que o que nós temos aqui do verso 26 até o verso 28 são questões relacionadas a alguns rituais pagãos envolvendo ali questões relacionadas à morte. Um ponto que o John Walton destaca muito interessante na página 171 é o seguinte: no mundo antigo, tanto o sangue quanto o cabelo estão atrelados à vida. O John Walton ele diz assim aqui, ó, deixa eu me pegar a página, já na página 172, ele diz assim, esses dois casos sugerem que a perda dos cabelos estaria associada à vergonha. Uma inscrição fenícia do século IX relata o caso de um adivinho raspando os cabelos para cumprir um voto feito a Astarote. Na concepção do mundo antigo, os cabelos, bem como o sangue, representam a essência da vida da pessoa e, por essa razão, eram frequentemente usados em simpatias. Esse fato pode ser exemplificado na prática de enviar uma mecha de cabelo do profeta junto com a profecia destinada ao rei de Mari. O cabelo podia ser usado numa adivinhação para determinar a veracidade da mensagem do profeta. Então o que acontece? Possivelmente, veja, nós temos aqui um contexto de adivinhação, corte de cabelo, raspar a barba. Então, possivelmente, esse raspar a barba aqui, esse corte do cabelo está atrelado a algum ritual de adivinhação que era praticado no mundo antigo, que envolvia tanto o cabelo, que tem a ver com a essência da vida dentro da concepção antiga, quanto o sangue. Então, Deus estava proibindo eles de se envolver com esses atos pagãos. Então, esse é o primeiro ponto. Agora, um detalhe bastante interessante é a questão de não misturar tecidos, né? No capítulo 19, versículo 9, nós temos aqui, e quando, né, cegardes a ceifa de vossa terra, não acabarás de cegar o canto do teu campo e as espigas caídas no recolhimento de tua ceifa. Ou seja, não era para eles tirarem, né? Não era para eles cortarem, né, os cantos do campo. Era para eles deixar isso aí para atender os pobres, né? Por exemplo, lá no tempo de Ruth, você vê bem isso, né? Quando Ruth vai ao campo e ela vai pegar ali dos cantos do campo para se alimentar, certo? Para se alimentar, ela juntamente com Noemi. Então aí nós vemos. Agora, é interessante que quando nós olhamos para o texto hebraico está assim. Essa página diz lo, tehale, peat, shedachá. Então veja, esse peat é o mesmo que aparece quando diz para não cortar o cabelo. É interessante, porque lá você vai ter, no capítulo 19, versículo 27, você vai ter o seguinte, lo takifu, peat rochecha, né? Então, não cortareis aí, né, peat, né, não peat rochecha, né, a cabeça de vocês, né, em redor da cabeça de vocês. E assim, aí ele vai dizer de novo aqui, quando ele vai dizer assim, velo tasheriti et peat zekanecha. Então, de novo, peat, ou seja, vocês não vão nem cortar nem a barba e nem o cabelo dessa forma. E ele vai usar esse peat de novo aqui ao falar de cortar as beiras do campo. Há uma ligação aqui textual. E o que é interessante isso? Por que isso é interessante? Porque no mundo antigo
dentro dos cultos das crenças deles, a questão nos cultos deles de fertilização, eles tinham o costume de deixar as beiras do campo, eles deixavam os cantos do campo para as divindades que eles acreditavam que fertilizavam a terra. Então aquilo ali era uma espécie de oferta à divindade. Nesse caso aqui, o Eterno está especificando o que para eles? Vocês não vão cortar, mas não é para a divindade, né? Vocês não vão cortar porque isso daí é para o pobre, né? Ele vai dizer aí, tá? Isso daí é para o pobre, isso daí é para aqueles que estão passando fome. Então veja que estes mandamentos, queridos, que o Eterno dá para o seu povo aqui, são mandamentos para que o povo não seguisse as práticas pagãs, para que o povo não seguisse as práticas da terra. Portanto, é bastante interessante que essa paraxá, um detalhe muito interessante dessa paraxá também, no capítulo 19, é que você tem os mandamentos, né? Sede santo porque eu sou santo, etc. E aí você vai tendo os mandamentos e ao final de cada mandamento você tem Ani Adonai, eu sou o Senhor. Você tem Ani Adonai, eu sou o Senhor. Ani Adonai, eu sou o Senhor. Constantemente, quando você lê essa paraxá, no hebraico, eu até estou aqui com a minha Bíblia, eu grifei o texto todo no hebraico. Se vocês olharem, tá grifado de amarelo aí, ó. Eu grifei aí as aparições, ó. Eu grifei aí de amarelo, exatamente as aparições de Ani Adonai, porque nós temos elas aí, ó, olha só, ó. Nós temos elas aparecendo a todo momento. Sempre que se dá uma lei, não faça isso, tal, tal, tal. Eu sou o Senhor. Não faça isso, tal, tal, tal. Eu sou o Senhor. Tá? Então, por exemplo, vou citar o verso 31, capítulo 19, verso 31. Não vos voltareis para as magias, né, e para as feitiçarias. Não busqueis impurificar-vos, né, por elas. Eu sou o Eterno, vosso Deus. Então, no hebraico você tem Ani Adonai Eloheichem, tá? Então, eu sou o Senhor, vosso Deus. Vocês não vão fazer isso. Se você pega, por exemplo, o versículo 28. E incisões por um morto não fareis em vossa carne, e escrita de tatuagem ou marca não poreis em vós. Eu sou o Eterno. E aí você vai para o hebraico, você tem ali Ani Adonai, novamente, certo? Então isso daí é muito, muito, muito interessante. Se você pega o verso 31, você vai ter a mesma coisa, tá? A mesma coisa. Então, nós percebemos isso daí constantemente no texto. Vocês não vão fazer isso porque eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês não vão fazer isso porque eu sou o Senhor vosso Deus. Ou seja, se você tem o Eterno por Deus, você não deve fazer essas coisas. É isso que o texto da Torá está nos dizendo. Então é interessante a mensagem que o Eterno deixa para os filhos de Israel. A mensagem para eles é: olha, vocês são meus filhos, vocês estão herdando a terra, eu estou dando mandamento. Vocês não vão seguir o caminho nem dos egípcios, nem dos cananeus. Vocês não vão seguir o paganismo, certo? Então, essa daí é a ideia do texto. Essas leis são dadas porque essas leis elas visam proibir o povo de entrar em práticas pagãs. Lihitraot.